Olá, pessoal. Nessa videoaula vamos discutir tópicos de economia internacional, tá? Então, os objetivos, dessa aula é vocês entendam, os principais determinantes e instrumentos de política comercial com o exterior, no caso, conheçam o balanço de pagamentos, que a gente também chama de BP, e o papel da taxa de câmbio, na economia, ou seja, as políticas cambiais. Iniciando uma citação também ainda do Menkeu, que ele fala assim: o comércio é benéfico porque permite que cada país se especialize em produzir aquilo que faz melhor. Na verdade, isso está entre os 10 princípios de economia, que o Menkeu tem no livro dele de Introdução à Economia, que ele coloca entre um dos 10 princípios aí básicos que é necessário entender de economia. Porém, esse próprio conceito dele, é muito criticado porque traz a ideia, daqueles países, que tinham que se especializar em atividades que ele tem vantagens comparativas em relação a outros, E muitas vezes a gente tem exemplos de casos de sucesso, como é o caso, por exemplo, da Coreia, que não tinha vantagem comparativa, por exemplo, em aço, e desenvolveu isso, Então, o comércio entre países, ele é sempre vantajoso, não, ele precisa de algumas intervenções governamentais, principalmente, de que forma, colocando algumas restrições, nem todos os países estão, digamos, com o mesmo acesso ao mesmo nível tecnológico, mesmo nível de conhecimento, inovação, por exemplo, Então, algumas restrições são necessárias para proteger a indústria infante, ou indústria nacional, nascente, tá ok? Para evitar, algumas consequências que podem respingar na parte interna, em termos de inflação e desemprego, por exemplo, e então criar um grau, de vulnerabilidade, e de dependência externa. Então, os principais instrumentos de política comercial que visam, trazer muitas vezes essa proteção, e colocar algumas restrições, podem vir por meio de impostos, de importação, ou tarifas, cotas, a importação é quando define uma quantidade fixa que se pode, por exemplo, importar, subsídios à exportação, ou seja, benefícios, isenções dadas e concedidas a produtores nacionais com vistas a ampliar, a pauta exportadora, a própria política cambial, por meio de intervenções, que as autoridades, como o caso do Banco Central, pode fazer, comprando, vendendo, garantindo reservas, ou se fazendo, e outras resoluções administrativas, sanitárias, como do Ministério da Agricultura, por exemplo, normas da Organização Mundial do Comércio, etc. Tudo isso são instrumentos que interferem diretamente, que são usados como instrumentos de política comercial ali para determinar o comércio entre países, Outro ponto é o câmbio, o mercado de câmbio é onde se negociam, digamos ali, moedas estrangeiras por meio de várias, por meio de bancos, corretoras, enfim. No Brasil, ele é regulamentado pelo Banco Central e engloba nessa compra e venda de moedas estrangeiras. E o que seria a taxa de câmbio? A taxa de câmbio de dois países é a taxa de conversão, ou seja, o quanto, por exemplo, de nossa moeda nacional é necessário, por exemplo, para adquirir de outra moeda estrangeira, por exemplo. Ou, em outras palavras, a quantidade de moeda nacional necessária, especificamente para, quando comparada, para aquisição também de outro bem ou serviço estrangeiro. A taxa de câmbio, ela geralmente é mensurada de forma nominal, então, é um exemplo do Brasil, que já outros países não usam tão assim, em que a gente pega a taxa de câmbio nominal, o valor total, X reais, e divide pelo $1. Então, a gente sabe quanto dessa moeda é equivalente, para comprar, por exemplo, $1. Mas essa taxa de câmbio nominal, ela sofre, internamente, ela pode sofrer efeitos da inflação, do nível geral de preços. Então, é interessante também, importante a gente entender também o valor real, para entender melhor essa relação de câmbio. Então, a real, eu já tenho, a minha taxa de câmbio nominal, na qual eu posso multiplicar pelo nível de preços do país que eu estou comparando, e divido pelo nível de preços nacional. Então, vou saber realmente o poder de compra dessa moeda, em comparação com outros países.
Essa taxa de câmbio nominal, né, como a gente fala, não sofre esse efeito, então ela não traz realmente o real efeito, quando eu estou falando só de taxa nominal, sem levar em conta o nível geral de preços entre os países, ela não traz o real impacto sobre exportações e importações do país, né, principalmente as consequências. Então, essa é a importância de se mensurar também a taxa de câmbio real, né, considerando as variações nos níveis gerais de preço. Vale ressaltar alguns pontos, né, que uma valorização ou uma desvalorização da taxa de câmbio nominal não necessariamente vai significar que houve uma valorização ou desvalorização real, né, isso vai depender aí das variações de preço, tá? E, em termos reais, né, quando é que há uma desvalorização do real, por exemplo, né, o que acontece, né? Então, quando há uma desvalorização do real, as exportações caem, né, necessita de mais reais por $1, né, para importar, então a situação fica ruim para importadores. Já do lado da exportação, gera mais reais, né, por $1 exportado, então a situação melhora para exportadores. No caso da valorização, quando há uma valorização real, é o efeito inverso, né, melhora para os importadores e piora para os exportadores, ok? Em termos de regimes cambiais, né, a gente escuta aí, banda cambial, câmbio flexível, câmbio flutuante, câmbio fixo, né? Então, o Brasil, por um tempo, usou câmbio fixo, hoje, câmbio flexível, né? Já usou também regime de bandas, tá? O câmbio fixo é uma taxa fixada pelo Banco Central, né? Só que como o mercado cada vez mais aberto, isso não é tão vantajoso. Então, a gente tem o câmbio flexível flutuante, né? Que o mercado se autorregula em termos de oferta e demanda de moeda, e o Banco Central, né? Digamos, ali ágil, que algumas pessoas chamam de câmbio negro, né? Nos bastidores, muitas vezes também intervindo de forma informal, né? E o regime de câmbio de banda é quando é um regime que ele pode ter as três características, né? As duas características, na verdade. Pode ser fixo e flexível, e aí a autoridade monetária pode colocar um ponto, até que ponto vai ser fixo, a partir dali ou não vai seguir realmente a flutuação do mercado. Outro ponto importante, né, como a gente está falando de economia internacional, é o balanço de pagamentos no país, né? É a partir daqui que a gente sabe, né, se o país, por exemplo, está com superávit ou com déficit em suas contas externas, tá? Então, o balanço de pagamento ele registra todas as transações econômicas que ocorrem entre esses países em um determinado período de tempo, geralmente um ano, né? E leva em conta desde, né, serviços, transferências, enfim, até transferências unilaterais, como, por exemplo, doação de donativos, certo? E ela é dividido em conta corrente, né, onde é o fluxo de bens e serviços, a conta de capital, onde realmente são registrados os pagamentos das dívidas externas, de curto, médio e longo, a balança comercial, uma das mais, digamos assim, debatidas, quando a gente está falando ali de questões comerciais, né, que a gente realmente tem informações com mais frequência dela, que é a que define o saldo entre exportações e importações do país. E a balança de serviços, que registra as receitas e despesas relativas a serviços, né? Transporte, seguro, fretes, por exemplo. Tá? Então, as transações elas são contabilizadas, né, com sinal positivos, e as que geram saída, né, com sinal negativo, enfim, um balanço. O saldo da balança comercial é dado para essa diferença entre exportações e importações, né, e o saldo é dado, que a gente chama de saldo em conta corrente, tá? A soma de todas essas contas, eu tenho o resultado, né, do país, né, em termos de contas externas. Então, quando o saldo do balanço de pagamento de um país é positivo, diz que o país tem um superávit em suas contas externas, e quando, né, esse balanço, o resultado é negativo, ele tem um déficit. No caso da balança comercial, né, se eu exporto mais do que eu importo, eu vou ter um superávit comercial e o contrário, eu vou ter um déficit comercial. Eu vou deixar aqui um exercício também para vocês fazerem com o gabarito, vocês podem se aprofundar nesse assunto e praticar mais, tá? Então, nessa aula a gente resumiu os principais tópicos relativos à economia internacional, mas a gente, como discutir, nem sempre o comércio é bom para todos os países, é necessário ter restrições e intervenções, principalmente por meio, por exemplo, da política cambial e os instrumentos de política comercial. Câmbio real é diferente de câmbio nominal, tá? É importante levar em conta as variações de preço, né, para ver realmente a diferença de poder de compra das moedas. E o superávit comercial é diferente no superávit externo, né? O superávit comercial, ele fala
do resultado da balança comercial, que é uma das contas do balanço de pagamento. O superávit externo, né, o déficit, aí é o todo o balanço, né, a partir do somatório dos resultados de todas as contas do BP. Então, com isso, eu finalizo essa videoaula e desejo bons estudos.